adorando e fala: vem. Está nos convidando a adorar o Senhor. Esta é a hora da adoração. E para que a gente veio na igreja? Para adorar. Então vamos adorar o Senhor? Vamos começar com palmas assim, ó. Adorando o Senhor com palmas. Dizendo: Senhor, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia!
paz, irmãos. Estamos aqui na penúltima semana, penúltimo final de semana, domingo, da campanha de missões nacionais. E nós estamos aí vendo e falando sobre o amor de Deus. Nós só amamos porque Ele nos amou primeiro, Ele nos inspira a fazer isso. E nós vamos estar falando um pouquinho mais, de quem vai falar agora, dos preparativos para esse encerramento dessa campanha. Boa noite, queridos, graça e paz. Como Paulo falou, nós estamos na reta final. Se você ainda não entregou a sua contribuição para missões nacionais, nós temos esse domingo e o próximo, quando nós vamos estar encerrando a nossa campanha. Queridos, eu fiquei muito feliz, porque dias atrás o pastor comentou aqui no culto que teve numa reunião da Alibames, que é a nossa Associação Leste das Igrejas Batistas, e apesar da pandemia, queridos, Mato Grosso do Sul não teve problemas financeiros, A Junta de Missões estaduais, a Junta de Missões da Costa Leste, não teve problema com a cooperação. Isso, irmãos, porque você, que é fiel, naquilo que o Senhor te chamou, tem cooperado, não só com essa igreja, com o dízimo, com as ofertas, mas também com missões. Irmãos, quando nós amamos uma obra, quando nós amamos alguma coisa, nós investimos. Não tem direito da gente dizer que a gente ama se você não dedica seu tempo, seus recursos, E essa campanha, irmãos, nos despertou para que a gente possa multiplicar o amor de Jesus, multiplicar a palavra do Senhor, orar pelas pessoas, estar preocupados, queridos, com aqueles que ainda não conhecem Jesus. Então, que você possa, se você ainda não entregou a sua oferta, que o Senhor possa tocar no seu coração e que a gente possa entregar a nossa oferta. Mas, acima de tudo, queridos, é nosso papel, meu e seu, levar a mensagem do Evangelho, a mensagem de vida para aqueles que estão ao nosso redor, para o nosso vizinho, para os nossos colegas de trabalho, para os nossos amigos que ainda não conhecem a verdadeira palavra do Senhor, que é o Evangelho. Essa é a nossa tarefa, um privilégio poder falar do amor de Jesus para as pessoas. Não esqueça, gere vida na vida daqueles que ainda estão mortos para a palavra do Senhor. Nós vamos ouvir um pequeno vídeo, queridos. É um cordel. O cordel é uma poesia. Que você possa, quando a mensagem dessa poesia tocar no teu coração, você possa realmente se despertar para a oração, para a multiplicação e para o repartir. Amém?
era vazia, não existia nada, a água era misturada, não tinha luz, não tinha trevas, era tudo misturado, e o Espírito Santo, ele pairava sobre a terra. E o Senhor resolveu criar a terra, dividir a luz e as trevas, criar a noite e o dia. O Senhor resolveu colocar plantas, o Senhor resolveu pegar e fazer os mares. Ele fez tudo isso. E eu fico imaginando ali, ele pegando o barro, a terra e formando o ser humano, criando ali o coração, criando o cérebro, criando o nariz, o olho. Ele fez isso. E ele continuou fazendo e operando. Olha como o Senhor é grande. Olha como Deus é poderoso. E eu estava comentando hoje, ministrando de manhã, falando com os irmãos, quando Jesus veio aqui nessa terra, como era grande a glória dele, como as pessoas eram transformadas através da presença de Jesus. Não precisava dele fazer nada. As pessoas eram transformadas e curadas, ao ponto de pescadores largar os seus barcos, os seus sustentos, as suas redes e seguir esse homem tão poderoso, maravilhoso, grande Criador dos céus e terra, mar, tudo que existe. Eu fico imaginando os apóstolos deixando tudo por Ele, para ficar pertinho de Jesus, porque a grandeza dele, a presença dele impactava e impacta as nossas vidas até hoje. E tudo que ele fez, e todos os milagres, e todas as transformações, e todas as vidas que foram mudadas e transformadas, que foram na palavra de Deus, ele continua fazendo, ele continua mudando vidas, ele continua restaurando. Nós vimos as campanhas de missões, quantas pessoas são salvas, restauradas, transformadas, e esse poder de Jesus, e esse amor grande de Jesus, e essa grandeza de Jesus continua fazendo. Ele é o mesmo, ele não mudou, ele não muda, ele é o princípio e o fim. E ele está aqui essa noite. Ele está olhando para dentro de você, ele está sondando o seu coração, ele sabe o que você está pensando agora, ele sabe o que aconteceu com você antes de você sair da sua casa. Você que está nos assistindo, ele sabe o que você tem passado, porque ele é Deus, ele é onipotente, onisciente, ele está em todos os lugares. O que nós devemos fazer é só adorar esse Deus grande. Ele está com você em todo momento, em toda situação que você passa. Ele está com você quando você está sorrindo, ele está com você quando você está triste, quando as suas lágrimas estão escorrendo do seu rosto, ele está com você. Não pare de adorar esse Deus grande. Ele não parou e ele não vai parar de fazer coisas grandes, sinais e maravilhas para a sua vida. Você pode dizer para ele: Senhor, eu sei quem o Senhor é. O Senhor não
Graça e paz. Amém, queridos? Eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que está conosco neste tempo. Quero também agradecer a Deus por aquele que nos ouve pelas redes sociais. Como é bom estarmos na casa do nosso Deus, podermos sentir a sua doce presença, a ação do teu Espírito Santo em meio aos louvores, falando conosco, nos lembrando das promessas que o nosso Deus tem feito a cada um de nós. Hoje à noite, meus irmãos, eu quero dar continuidade a uma série de pregações que tem como título Marcas do Verdadeiro Evangelho. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no Salmo de número 118, versículo de número 22. Livro dos Salmos, Salmo de número 118. Quero ler com os irmãos apenas o versículo de número 22. Assim diz a palavra do Senhor: a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. A primeira pergunta, meus irmãos, que deixo ao coração da igreja, à luz desse texto da palavra de Deus, é de que pedra o escritor bíblico está falando. A Bíblia está dizendo que, é claro, uma linguagem figurada, uma linguagem metafórica, mas a Bíblia está dizendo que uma pedra importantíssima foi rejeitada. Que pedra é essa? Lendo na sequência, nós vemos que aqueles que rejeitaram esta pedra que era a principal, foram homens chamados de construtores. Ou seja, eram pessoas que estavam destinadas a construírem algo em nome de Deus. Eles tinham esta legitimidade. Portanto, a vontade de Deus é que eles não rejeitassem esta pedra, mas que eles se apropriassem desta pedra angular, que tem um ângulo de 90 graus, e pudesse encaixar esta pedra na construção a qual eles iam realizando. Quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, especialmente no capítulo 21, versículo 42 em diante, o próprio Jesus Cristo, meus irmãos, vai nos dizer quem é essa pedra, quem foi aqueles que a rejeitaram. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 21. Mateus, capítulo 21, versículo de número 42 em diante. Assim diz a palavra: perguntou-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras que a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular, e isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado
e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Então os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscassem entendê-lo, temeram as multidões, porque estas as consideravam como um profeta. Jesus, meus irmãos, está mostrando a partir desse texto da palavra de Deus, que a profecia do Antigo Testamento, desta pedra angular, desta pedra fundamental, que seria rejeitada pelos religiosos da sua época, os homens que deveriam construir uma revelação coerente a respeito de Deus, esta pedra foi rejeitada. Jesus disse que o reino de Deus seria tirado dessas pessoas, e ele seria entregue a um povo que produzisse os seus respectivos frutos. Ainda no Novo Testamento, um dos textos que nos esclarece este ponto a respeito de Cristo, como sendo a pedra principal da nossa teologia, está em 1 Pedro, capítulo de número 2. Abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia nesse texto, a palavra de Deus. 1 de Pedro, capítulo de número 2. O apóstolo Pedro, meus irmãos, inspirado pelo Espírito de Deus, a partir do versículo 6, ele diz assim: pois isso está nas Escrituras, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra, a pedra angular, e a pedra também de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, queridos? Amém. Meus irmãos, eu estou convencido de que um dos maiores perigos que a igreja pode correr é tirar Jesus do lugar central da sua espiritualidade. Sabe, meus irmãos, no mês passado, mês de outubro, também o mês de novembro, nós temos falado de uma forma clara ao coração da igreja sobre os principais pilares que fundamentaram a Reforma Protestante. Eu quero que você olhe para esse próximo slide, porque aí estão registrados os 5 pilares, ou as 5 ênfases que os nossos reformadores do século XVI tanto pregaram. Primeiro, somente a Escritura. Passamos o mês todinho de outubro falando sobre a importância da palavra de Deus, como a palavra deve ser lida, estudada, como a palavra deve ser amada pela Igreja de Cristo. A marca do verdadeiro Evangelho se dá quando a igreja coloca a Bíblia como a sua única regra de fé e de prática.
Vimos também sobre o tema da fé, somente a fé. A salvação não é pelas obras, a salvação não é pela fé no Papa ou em qualquer igreja que seja, mas a salvação ela vem por meio da fé em Jesus Cristo, aquele que se entregou por nós na cruz do Calvário. Falamos também, queridos, no domingo passado, sobre o tema da graça. Esse tema tão caro, tão importante para a fé cristã. De um Deus que nos ama e de um Deus que nos favorece, independente daquilo que nós fizemos. Quando nós falamos sobre o tema da graça, nós estamos falando de um Deus que não nos trata segundo os nossos méritos, mas segundo as tuas misericórdias. Tudo, meus irmãos, absolutamente tudo, é pela graça, é pela misericórdia, é pelo favor de Deus sobre as nossas vidas. E hoje à noite, quero pensar com os irmãos sobre o tema de Cristo. Somente Cristo foi a mensagem que os reformadores defenderam no século XVI. E quero dar continuidade a essa reflexão fazendo uma citação de Martinho Lutero. Martinho Lutero dizia que Jesus Cristo é o centro e a circunferência da Bíblia. Isso significa que quem Ele é e o que Ele fez em sua morte e em sua ressurreição são o conteúdo fundamental da Escritura. Ulrich Zwingli, o outro reformador, ele dizia que Cristo é o cabeça de todos os crentes, e ele afirmava os quais são o seu corpo, e sem ele, ou seja, sem Jesus, o corpo e a igreja estará morto. Por isso, meus irmãos, eu creio que os maiores perigos da vida cristã é nós seguirmos Jesus Cristo de longe. Pastor, mas é possível? É possível, meus irmãos, alguém seguir Jesus, mas em uma distância que não o compromete, em uma distância onde a sua vida não é colocada em evidência? É possível seguir Jesus apenas como um simpatizante? A Bíblia diz que Pedro, meus irmãos, antes de trair Jesus, ele seguia o seu mestre de longe. Cuidado. Um dos maiores perigos, meus irmãos, da fé cristã é quando nós estamos seguindo Jesus a uma distância do qual Ele não nos constrange mais. Quando os nossos olhos não estão fitos nele, quando Ele não nos inspira, quando Ele não desperta a paixão do nosso coração pelas coisas de Deus, quando nós não temos Jesus como exemplo das nossas vidas, e a gente começa a colocar outras coisas entre a nossa relação com Deus. Nada é mais nocivo à saúde espiritual de uma igreja do que deixar Jesus de lado. Nada é mais nocivo à saúde espiritual de um crente do que excluir Jesus do centro da sua espiritualidade. Meus irmãos, um dos maiores erros da igreja cristã do século XVI foi que ela tirou Jesus do centro da fé. Ele não era mais esta pedra de esquina. O mesmo pecado que os fariseus fizeram com Jesus, de não interpretarem a sua tradição religiosa à luz do Cristo, esse mesmo pecado a Igreja Católica Apostólica Romana cometeu no século XVI. Eles criaram uma teologia onde Jesus Cristo não era mais a pedra angular. Jesus Cristo não era mais a pedra fundamental, o centro da circunferência, como dizia Martinho Lutero. Mas Jesus era mais um tijolo, talvez para alguns não tão importante, no meio daquela construção. Isso aconteceu, queridos, porque naquela época o Papa, a maior liderança da igreja, é quem era o cabeça, e não Cristo. A Bíblia
pastor, a liderança, a teologia da igreja deve estar submissa à mensagem de Jesus. Mas naquela época, meus irmãos, o Papa ele tinha uma palavra mais poderosa, de mais influência, de mais impacto no coração das pessoas do que o próprio Jesus. As obras, a penitência, o martírio e também as indulgências, que eram uma espécie de documento que garantia a salvação das pessoas, eram livremente comercializados. Ou seja, Jesus não ocupava o lugar central da salvação. Essa mensagem que nós, pastores evangélicos, tanto enfatizamos da cruz de Cristo, esta mensagem da salvação por causa do sacrifício do Cordeiro na cruz do Calvário por cada um de nós, não era mais pregada, queridos. Jesus estava sendo colocado de lado. As pessoas poderiam garantir a sua salvação simplesmente permanecendo dentro da igreja, simplesmente realizando boas obras, ou quem sabe, facilitando a sua situação, comprando uma indulgência do Papa, um documento que, entre aspas, lhe garantia a salvação. Aonde estava Cristo, pastor? A pedra que os construtores rejeitaram. A pedra que os fariseus haviam colocado de lado na sua teologia. A igreja cristã do século XVI havia feito o mesmo. Os santos, queridos, como a veneração a Maria, Santo Agostinho, São Pedro, São João, Santo Ambrósio e tantos outros santos, centenas de santos foram criados para que eles fossem entendidos como mediadores entre as pessoas e Deus. Eles tiraram Jesus totalmente daquela espiritualidade. Quando a Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 2, meus irmãos, que só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, eles passaram por cima desse texto. E Maria começa a ocupar um lugar central. São Pedro, São João e tantos outros santos começam a ocupar um lugar de veneração no coração de muitas pessoas. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a se tornar uma pedra angular. Pastor, qual foi o maior intento dos reformadores do século XVI? O maior intento, queridos, de Martinho Lutero, de Wycliffe Zwingli, de Calvino e tantos outros, foi trazer Jesus para o centro. Você tem aprendido que a Bíblia ocupou e tem ocupado um lugar central na trajetória da nossa igreja. Mas o que trouxe realmente um prumo, um norte, a pulso da reforma protestante foi trazer Jesus para o centro. Por isso, se você pensar um pouco, os 5 tópicos que resumem a reforma protestante, todos eles estão em torno de Jesus. Somente a Escritura vai dizendo que aquilo que Jesus disse. Somente a fé em quem? Em Jesus, na sua obra, na cruz do Calvário. Somente pela graça, sim, pela obra que Jesus realizou, não pelos nossos méritos. Somente Cristo, somente a glória a Deus. Em um tempo onde a igreja e os líderes queriam a glória somente para si. Hoje à noite, meus irmãos, eu quero compartilhar com os queridos alguns equívocos que a igreja brasileira tem cometido a respeito de Jesus. E depois da conclusão da minha mensagem, destacar a você 3 ofícios de Cristo, à luz da palavra de Deus. Cristo como profeta, Cristo como sacerdote, Cristo como rei. Estas foram as 3 mensagens tão enfatizadas pelos reformadores do século XVI. Mas antes disso, veja comigo alguns cristos que estão sendo pregados na nossa geração. Primeiro, muitas pessoas, queridos, estão pregando um Cristo da paz e do amor. Um Cristo que aceita tudo. Um Cristo que não confronta o pecado
pecado. Um Cristo que passa a mão na cabeça do pecador e ele chama as pessoas como a pessoa está, e ele não altera a vida dessa pessoa. Os seus valores não mudam, a sua mente não altera. O pecado continua fazendo parte da sua existência. É o Cristo que aceita tudo. E em nome desse Cristo, queridos, igrejas das mais absurdas têm sido criadas. Igrejas que aceitam o casamento entre dois homens, entre duas mulheres. Igrejas, meus irmãos, que para vergonha do povo cristão, pastores no culto dessas igrejas estão se relacionando conjugalmente. Não sei se os irmãos sabem, mas há uma Bíblia que já foi confeccionada para este grupo de cristãos. E esses textos que trabalham os pecados, principalmente da homossexualidade e tantos outros desvios sexuais, os mais absurdos, estão sendo retirados da palavra de Deus. Algumas Bíblias não há mais a palavra pecado. É apenas um desvio, é apenas um mau comportamento. Meus irmãos, a Bíblia diz em Romanos 6, versículo 23, que todos pecaram, e todos estamos separados da glória de Deus, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Esse Cristo paz e amor, ele não muda a vida das pessoas, embora muitas igrejas tenham se enchido com base nessa mensagem. Mas há também o Cristo legalista. Esse Cristo, aonde muitos pregadores têm enfatizado uma perfeição dos cultos de suas igrejas, colocando um jugo e um fardo muito pesado sobre o ombro das pessoas. Esse Cristo legalista que tem sido pregado em muitos cultos, onde as pessoas começam a entender a salvação não mais pela graça, não mais pela fé, mas pelas suas obras. Deixa eu dizer uma coisa para você: nós seremos julgados pelas nossas obras, diz a palavra, mas nós seremos salvos, queridos, pela graça de Deus. As obras que nós fazemos, aquilo que nós realizamos, ou aquilo que nós deixamos de fazer, no último dia será colocado diante de nós, no tribunal de Deus. Mas não é as nossas obras que garantem a nossa salvação. A Bíblia diz que não há um justo sequer. E talvez você pode estar aqui nesta noite ou nos vendo pelas redes sociais e pensar: pastor, mas eu sou justo para com o meu próximo, eu não engano ninguém, eu procuro ser uma pessoa solidária, eu sou honesto, eu pago as minhas contas em dia, eu tenho uma boa reputação, eu sou um sujeito ético, eu tenho uma boa moral. Mas a pergunta é: será que você é justo para com Deus? Meus irmãos, muitos de nós podemos ser justos no nosso relacionamento humano, mas o grande problema, e a Bíblia diz que não há um justo sequer quando ela pensa no nosso relacionamento para com Deus. Quando Deus olha para você, quando Deus olha para o centro do seu coração, o que Ele vê? O que Ele contempla? Será, queridos, que há algum homem na face da terra que pode olhar para Deus e dizer: eu nunca pequei, eu não erro, a minha mente é santa, as minhas atitudes todas são perfeitas? Por isso que a Bíblia diz, queridos, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E Isaías vai dizer que as nossas obras de justiça perante Deus são como trapos de imundícia. A grande verdade, meus irmãos, é que nós jamais poderemos ser justos para com Deus. Esta foi a grande intenção dos judeus diante da lei. Por isso que o apóstolo Paulo diz que aquele que quebra um mandamento da lei, ele quebra toda a lei. A lei é como uma corrente. Imagine você
observando um elevador e uma corrente que o sustenta. Se você quebra um elo desta corrente, todo o elevador desce despenhadeiro abaixo. Por isso que a lei é suficiente. Quando alguém quebra um mandamento da lei, ele deixa de ser justo. Por isso que Paulo nos diz de uma forma tão clara que a lei não pode nos salvar. Por isso que Paulo diz, meus irmãos, que a lei ela veio para mostrar que nós somos pecadores. Pelos nossos esforços jamais teremos o perdão de Deus. Por isso que Jesus é o centro. Por isso que essa mensagem legalista, que tenta separar o joio do trigo antes da hora, que tenta julgar as pessoas pelo seu olhar, muitas vezes falho e pecaminoso, não corresponde com o verdadeiro Evangelho. A Bíblia diz, queridos, que antes de nós tirarmos o cisco do olho do nosso pão, nós devemos tirar a trave que está no nosso. Cuidado com o legalismo. O legalismo ele se manifesta quando aquele que o possui não consegue perceber os seus próprios erros, mas vive apontando o dedo para os erros do outro. O legalismo acontece quando nós somos incapazes de contemplar a nossa miséria perante Deus e nos sentimos melhores do que os demais, porque temos a Bíblia na mão, talvez porque estamos dentro de uma igreja. O legalismo se manifesta, meus irmãos, quando nós fazemos acepção de pessoas, porque elas não têm a mesma fé, o mesmo comportamento do que o nosso. A igreja deve confrontar o pecado, mas sempre amar o pecador. A igreja deve confrontar o erro, mas nunca expulsar do seu ambiente, nunca disciplinar, nunca ridicularizar aquele que peca. Terceiro, há também, meus irmãos, o Cristo curandeiro, esse Cristo do milagre. E multidões estão buscando esta ênfase. Pastores estão construindo grandes ministérios, comprando canais de televisão, enfatizando apenas o tema da cura. Pastor, mas Jesus não cura? Pastor, mas Jesus não faz milagre? Sim, querido. Mas a ênfase do ministério de Jesus nunca foi o milagre. Jesus nunca aceitou que as pessoas fizessem dele um curandeiro. Todas as vezes que as pessoas queriam aclamar, ele saía de cima. Ele ia para o deserto, muitas vezes orar sozinho. Todas as vezes que Jesus operava um milagre, ele sempre pregava na sequência uma mensagem de salvação. Por isso, meus irmãos, o milagre no Novo Testamento, ele nunca é um fim em si mesmo. Jesus realiza o milagre para despertar fé no coração das pessoas, para criar uma atmosfera, um ambiente onde as pessoas pudessem ouvir a mensagem do Evangelho. Até porque uma pessoa é curada hoje de uma enfermidade, mas ela morrerá amanhã. E a pergunta é: quantos possuem a certeza da vida eterna? O Cristo, queridos, que tem sido pregado no século XXI, especialmente nas igrejas do Brasil, é também o Cristo ativista político. E este foi o grande erro da teologia da libertação, e também falo da teologia da missão integral, que é uma teologia que surgiu no meio do movimento do Evangelho. Duas teologias que enfatizavam muito a questão do pobre. Duas teologias que enfatizavam muito a questão do marginalizado, mas se esqueceram de falar do céu, se esqueceram de falar de verdades espirituais. E eu creio, queridos, que nós temos uma dívida com essas duas teologias, porque de um lado eles excederam, pregando uma mensagem materialista, se envolvendo com política e muito partido de esquerda, mas do outro lado eles fizeram a igreja pensar mais no menos favorecido.
De um outro lado, eles fizeram uma igreja pregar um evangelho integral, ou seja, um evangelho que não está preocupado apenas com a salvação da alma, mas um evangelho que tenta assistir o ser humano no seu todo. A Bíblia diz que adianta você olhar para uma pessoa que está faminta e disser para ele: vai em paz, se ele está com fome. A igreja precisa ser solidária. O Cristo da palavra de Deus, meus irmãos, é um Cristo que dava pão, mas é um Cristo também que ensinava os princípios para o reino dos céus. O Cristo da palavra é um Cristo que curava, mas é um Cristo também que repreendia as pessoas quando elas estavam buscando a Ele, simplesmente por causa deste interesse. O Cristo da Bíblia é um Cristo que tinha uma mensagem de amor, de afeto, de acolhimento, mas nunca deixou de confrontar o pecado, e de muitas vezes ser abandonado, ao ponto de só os seus discípulos estarem com ele, e ele olhar para Pedro e dizer: e vocês, para onde vão? E Pedro responde: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? O outro Cristo, meus irmãos, que tem sido pregado é o Cristo da prosperidade. E esse eu creio que não preciso falar muito. O Cristo do dinheiro, o Cristo que vai te dar casa própria, o Cristo que vai fazer você trocar de carro, o Cristo que você dá 100 e ganha 1000. Pastor, mas Jesus não tem bênçãos materiais? Claro que sim, queridos. Mas essa nunca foi a ênfase do Evangelho. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitas pessoas têm enfatizado esta mensagem da prosperidade, têm construído grandes templos e arrebanhado uma multidão de pessoas fanáticas, amantes por dinheiro, pessoas que vivem um relacionamento de barganha, de troca para com Deus. E por último, queridos, nós vemos o Cristo ecumênico. Não sei se os irmãos têm percebido, queridos, mas o Papa atual da Igreja Católica Apostólica Romana me parece caminhar muito na linha do ecumenismo. A questão é que não é só o Papa. Há, queridos, hoje na nossa nação muitos pastores evangélicos, líderes espíritas, líderes de religiões afro, que estão se encontrando, que estão se reunindo, que estão escrevendo livros, que estão fazendo congressos e encontros para promoverem o ecumenismo. Pastor, o que é o ecumenismo? É uma tentativa, meus irmãos, de juntar todas as religiões. O ecumenismo é quando você coloca cristão, evangélico, católico ou espírita, ou aquele que faz parte de qualquer outra religião, tudo no mesmo caldeirão. O ecumenismo é quando as religiões não confrontam mais as suas divergências, mas se unem por causa das suas semelhanças, com a tentativa de criarem uma unidade de pensamento. Ah, meus irmãos, eu não tenho dúvida de que isso que está acontecendo na nossa geração tem a ver com o cumprimento dos últimos dias. A Bíblia diz que quando Jesus viesse para buscar a sua igreja, os homens estariam dizendo: paz, paz, paz na terra. Como repentinamente Jesus então viria para buscar a sua igreja. Algumas pessoas pensam: pastor, o mundo está acabando. Eu creio, mas não se engane, querido. Segundo as Escrituras, Jesus voltará no momento quando os homens estiverem vivendo de uma forma tranquila. Talvez não haja mais coronavírus. Talvez a ciência já tenha descoberto uma multi-quantidade de vacinas que nos livrem de quase todas as doenças. Talvez, queridos, as religiões estejam vivendo harmoniosamente. Talvez, quem sabe, haja apenas um partido político. Talvez, quem pode imaginar, haja um único governo mundial. Quem sabe, uma única língua.
E os homens dizendo: paz, paz, paz. E neste momento, Jesus, como um relâmpago, no piscar de olhos, virá para mostrar a sua cruz. Não se engane, querido, tudo que está acontecendo faz parte da profecia bíblica. E essa mensagem do Cristo paz e amor, do Cristo legalista, do Cristo curandeiro, do Cristo do ativismo político, do Evangelho e da teologia da prosperidade, do ecumenismo, são maneiras equivocadas de interpretar Jesus. São maneiras antibíblicas de servir o nosso Mestre. Por isso que os reformadores falaram de Cristo como sendo, em primeiro lugar, o profeta. A palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. O servo de Deus chamado Moisés recebeu a seguinte revelação. E ele comunicou esta revelação ao seu povo. Quando ele disse: o Senhor, o teu Deus, suscitará um profeta do meio de vocês, do meio dos teus irmãos, e ele será semelhante a mim, a ele ouvirás. Lá em João, queridos, capítulo 6, versículo 14, quando Jesus está na multiplicação de pães e peixes, a Bíblia diz que, vendo, pois, aqueles homens, o milagre que Jesus havia feito, eles diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia de vir ao mundo. Ali, meus irmãos, se cumpre a profecia do Antigo Testamento. E talvez a sua pergunta seja: pastor, o que significa olhar Jesus como profeta? A Bíblia diz, meus irmãos, no Antigo Testamento, que uma das maiores funções do profeta era anunciar uma mensagem. Por isso, a palavra hebraica para profeta se pronuncia Navi. A palavra Navi, ela tem o significado das escrituras hebraicas daquele que tem uma mensagem a anunciar. O profeta era alguém que declarava uma boa notícia em nome de Deus. E Jesus, meus irmãos, é este profeta por excelência. Ele é este intérprete da divindade. Depois de Jesus não há necessidade de nem mais um profeta que venha trazer uma revelação específica a respeito de Deus. Somente Jesus pode dizer quem Deus é, e não o Papa, e não o pastor, e não o apóstolo. Somente Jesus pode revelar a imagem correta de Deus, e não a tradição de igreja A, de igreja B. Somente Jesus, queridos, deve ser a essência, o foco da nossa espiritualidade. Gosto muito do texto de Hebreus, capítulo 1, quando a Bíblia diz que antigamente Deus havia falado de muitas formas e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias Ele nos falou pelo Filho. Jesus, queridos, é a expressão exata de Deus. Ele é este profeta por excelência, que nos dá realmente uma revelação correta de quem Deus é. Mas os reformadores também falavam de Jesus como sacerdote. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 7, versículo 26, abra comigo a sua Bíblia, esse texto da palavra de Deus. Hebreus, capítulo de número 7, versículo 26. Assim diz a palavra: porque nos convinha que tal sumo sacerdote, santo e inocente, imaculado e separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer a cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelos pecados do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei,
constitui ao Filho perfeito para todo o ser humano. Amém. Amém, queridos? Jesus é o nosso sumo sacerdote. Pastor, mas qual é o significado disso? Meus irmãos, por isso é tão importante compreendermos o Antigo Testamento. A Bíblia nos mostra que no Antigo Testamento o templo era dividido como que uma cortina que separava o lugar santo, onde as pessoas ficavam, do lugar santo dos santos. E uma vez por ano o sumo sacerdote, no dia do Yom Kippur, ou seja, no dia do grande sacrifício, ele entrava nesse lugar santo dos santos. E ele entrava com uma corda amarrada à sua cintura, porque se tivesse pecado sobre a sua vida, ele seria morto. E o que ele fazia, querido, era oferecer um sacrifício a Deus por todos os pecados da nação de Israel. E quando ele colocava aquele novilho sobre o altar, ele então orava a Deus, esperando que Deus mandasse fogo do céu. E o fogo que viria do céu era um sinal que Deus estaria recebendo daquele sacrifício. Agora eu queria que você pensasse um pouco. Eu queria que você voltasse um pouco nesse ambiente cultural. Imagine se você fosse um judeu. Imagine, querido, se nós estivéssemos dentro de um templo onde uma pessoa chamada sumo sacerdote colocasse a sua vida em risco por causa dos nossos pecados. Qual seria a sua gratidão em relação a essa pessoa? Qual seria a sua expectativa de ser aceito por Deus toda vez que esse sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos? E a Bíblia diz, queridos, que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, exatamente neste lugar, aonde um véu separava o lugar santo do lugar santíssimo, este véu foi rasgado de alto a baixo. E as pessoas podiam contemplar o altar, símbolo da presença de Deus. E ali Deus estava dizendo que agora Jesus Cristo era o sumo sacerdote. Nenhum homem, nenhum líder religioso mais teria esta capacidade de ser um mediador, mas apenas Jesus Cristo seria o sacerdote, aquele que faria o sacrifício perfeito por cada um de nós. Sabe, queridos, o que é mais lindo da escritura bíblica é que o nosso Cristo não é apenas o nosso sacerdote, mas o nosso Cristo é também o nosso sacrifício. O nosso Cristo é o Cordeiro. Por isso que João Batista, querido, ao olhar para Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, meus irmãos, é o profeta. Jesus é o sacerdote. Jesus é o sacrifício por excelência. Mas Jesus é também o Rei. E aqui eu quero concluir as palavras que Deus tem colocado no meu coração, dizendo, meus irmãos, que Jesus hoje é Rei de direito. Mas no coração de muitas pessoas, Jesus não é Rei de fato. No coração de muitas pessoas, Jesus não tem ditado as regras. Pastor, e como ele age? Com misericórdia. Pastor, e como ele age? Com perdão. Isso, meus irmãos, porque nós estamos vivendo no tempo da graça. Jesus não é um rei tirano, que manda prender as pessoas, que manda castigar as pessoas que infringem a sua lei. Por enquanto, Jesus ainda está tratando com base na sua misericórdia. Mas haverá um dia, queridos, onde a porta da graça será fechada. E a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo 10: Neste dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Todas as pessoas, queridos, vão se dobrar na presença de Cristo. Cristãos e ateus, religiosos e profanos, evangélicos e católicos, brancos e negros, homens e mulheres,
E a Bíblia diz que neste momento, então, o reino de Deus será completo. A obra da salvação será terminada. A história da salvação terá sua consumação. Não haverá mais oportunidade para que ninguém se arrependa, para que ninguém volte atrás. A Bíblia diz, queridos, que uma das coisas que vai acontecer na grande tribulação, muitas pessoas vão clamar por misericórdia. Pastor, mas me diga o que vai acontecer na grande tribulação, queridos. Nós não temos ideia. Pandemia é pequena. A Bíblia diz que as pessoas vão clamar para morrer. Tamanha dor, tamanha angústia que vive. Por enquanto, meus irmãos, nós estamos dentro da graça. Mas eu afirmo, a porta da graça vai fechar. A pergunta que eu faço para você nesta noite: será que Jesus já é o rei da sua vida? Será, querido, que tem governado todo o seu ser? Você que nos visita, você que nos assiste pelas redes sociais, quero convidar você a entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Eu quero convidar você a esta oportunidade de reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Por isso eu quero pedir que a igreja se coloque de pé e nós vamos fechar os nossos olhos. Esse é o tempo que nós vamos orar. Orar, querido, pelos nossos parentes, orar pelos nossos filhos, orar por aqueles que não estão vivendo de acordo com a vontade de Cristo. Enquanto a nossa equipe de louvor se aproxima, enquanto nós vamos entoar esta canção, eu quero convidar você a se lembrar de pessoas das quais você gostaria que elas tivessem um verdadeiro encontro com Jesus. Eu quero também desafiar você a orar pela igreja brasileira, para que o Cristo bíblico seja pregado, para que este Evangelho e esta graça barata não logre êxito no nosso país, mas que Deus levante homens e mulheres com o mesmo coração de Martim Lutero, de John Calvino, de Eurico Zwingli, homens que enfatizaram a centralidade de Cristo em um tempo onde o homem, onde a igreja, onde os interesses políticos estavam acima da própria palavra de Deus. Feche teus olhos, querido. Eu sei que você tem passado lutas, eu sei que você tem passado dificuldades na sua vida, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Deus é contigo. Deus tem te sustentado. E Ele há de fortalecer a sua fé. Ele há de operar um milagre na sua história e na vida daqueles que você tem colocado na presença de Deus. Feche teus olhos, fale com Deus, ouça esta canção. Depois eu quero orar com você. Tantas lutas, tantas dores no deserto, pareço estar mais te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero
Recebe a adoração do teu convite. Pai, obrigado porque a tua graça, o teu amor nos constrange. E nesta hora, Pai, nós celebramos o teu nome. E nós reconhecemos que tudo que somos e tudo que temos vem de ti. Obrigado, Deus, por Jesus Cristo. Obrigado por Jesus, o nosso profeta, aquele que nos revela quem o Senhor realmente é. Obrigado, Deus, por Jesus, o nosso sumo sacerdote, aquele que se entregou por cada um de nós, aquele que pagou um preço que era impagável, aquele que morreu pelos nossos pecados e fez maldito de Deus, para que nós pudéssemos ser justificados pela obra e pelo sangue que foi vertido na cruz. Obrigado, Pai, porque o Senhor Jesus é Rei das nossas vidas. Ele nos governa, Ele nos orienta. E nesta noite, Pai, nós queremos orar por aqueles que desejam entregar as suas vidas ao Senhor. Nós queremos orar, Pai, por aqueles que estão nos seus lares, ou por aqueles que vão, quem sabe, assistir este culto num outro momento, e serão impactados pelo Teu Espírito. Ó Deus, toca nestas vidas. E se há alguém, Pai, que nesta hora tem reconhecido Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas, Pai, sela esta decisão pelo Seu Espírito. Oh Deus, recebe, Pai, a oração da Tua igreja, aqueles que têm orado por um parente, por um filho, aqueles que têm clamado por um cônjuge. Pai, nós cremos que muitos ainda não estão aqui, mas é apenas uma questão de tempo, porque nós cremos que nós e a nossa casa um dia serviremos ao Senhor. Nós profetizamos, Pai, a sua salvação sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos. Nós profetizamos, Pai, que a nossa descendência pertence ao Senhor. Oh Deus, enche a tua igreja do teu Espírito Santo. Renova, ó Deus, a alegria da nossa salvação. Oh Deus, como é bom estarmos na tua presença. Como é bom, ó Deus, adorarmos o teu nome. E sabermos, Pai, que a despeito das lutas, das dificuldades, o Senhor tem cuidado de nós. Guarda, Deus, cada vida. Protege, Pai, cada família, cada visitante, cada amigo que nos ouve neste momento. Estende, ó Deus, a tua mão de graça sobre cada vida, sobre cada família que está aqui representada. Dá-nos, Pai, uma semana de paz, uma semana de conquistas na tua presença. É o que nós te pedimos, Deus, gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Louvado seja o nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus. Os irmãos podem se assentar neste momento. Quero mais uma vez agradecer a Deus pela sua vida, pela sua presença. Que você seja muito bem-vindo neste lugar. Convidamos a todos, especialmente os membros da nossa igreja, para que continuem orando pela nossa eleição da nova diretoria que vai acontecer no próximo domingo. Às 9 horas nós teremos a nossa assembleia ordinária, onde estaremos elegendo a nova diretoria de nossa igreja para o novo biênio que se inicia. Estamos também nos preparativos para o nosso culto especial de Natal. Louvamos a Deus por este clima que já tem chegado sobre cada um de nós, os enfeites, as decorações, mas sobretudo por relembrarmos o verdadeiro sentido do Natal, o nascimento de Jesus. Os irmãos viram que lindo a decoração que as nossas irmãs fizeram. Eu quero aqui deixar a minha palavra de gratidão pelo carinho, pelo empenho que cada irmã, que cada irmão tem demonstrado, para que realmente possamos celebrar cada data à luz daquilo que a palavra do Senhor Deus tem nos ensinado. Natal, querido, não é Papai Noel. Natal é muito mais do que a troca de presentes. Natal é a maior mensagem que nós já poderíamos ter ouvido.
nas nossas vidas, o nascimento de Jesus, aquele que veio neste mundo para nos pregar a mensagem do Reino, para morrer numa cruz do Calvário, pelo perdão dos nossos pecados. Que você possa, nesse espírito, com essa gratidão, baixar a sua cabeça e agradecer a Deus porque você já conhece Jesus, porque a luz de Cristo já brilhou para você. E a minha oração é que você saia deste tempo disposto a realmente brilhar neste mundo em trevas, que o bom perfume de Cristo continue exalando através de cada um de vocês. Deus abençoe. Fiquem na paz, em nome do nosso Senhor Jesus.